Oi, tudo bem com você? Meu nome é Emily Mingotti, seja muito bem-vindo a esse canal, Café com o Espírito Santo. Quero dizer que eu tô muito, mas muito feliz que esse vídeo chegou até você, porque eu creio que da mesma forma que o Senhor falou comigo, através dessa palavra, eu também creio fortemente que essa palavra vai falar ao seu coração. E a palavra que o Senhor me entregou essa semana é sobre mudanças. Não sei qual cenário, qual área da sua vida está sendo atingida por essa palavra, né, chamada mudança, mas talvez seja num contexto relacionado a um serviço, talvez surgiu uma nova oportunidade de emprego ali para você e você está em dúvida sem saber o que fazer, ou talvez aconteceu alguma coisa e você ficou balanceada e talvez até mesmo dentro da congregação que você congrega, né, que você participa, a igreja. Talvez também uma oportunidade para ir embora de cidade ou para ir embora para um outro estado ou quem sabe até mesmo um país. Ou talvez também você tá em um determinado ambiente há tanto tempo e as pessoas olham para você e dizem para você o seguinte: mas você tá tanto tempo ali, será que você não tá estagnada? Será que você não precisa dar um novo passo? Será que você não precisa mudar de ambiente, passar essa etapa? E aí vai surgindo aqueles incontáveis e inúmeros questionamentos. E bem, se você se identificou com alguma dessas situações, ou se você acredita que a palavra sobre mudança ela tem a ver com o tempo que você está vivendo, continua no vídeo, que eu creio que o Senhor vai falar com você. E antes de começar o vídeo, peço para que você feche seus olhos nesse momento. Vou estar fazendo uma oração por você, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa, Deus, que nesse momento está assistindo esse vídeo. Eu não a conheço, não sei de onde essa pessoa é, mas Tu a conheces, Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor conhece cada um dos seus filhos muito antes que eles fossem gerados no ventre de suas mães. Então, oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor venha entregando direcionamento, Deus. Que o Senhor venha falando ao coração deles e que o Teu Espírito Santo venha trazendo sensibilidade nele para que os Teus filhos consigam ouvir a Tua voz e reconhecer aquilo que o Senhor deseja fazer neles e também através deles. E essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. E bem, para falar sobre essa palavra, sobre mudanças, o Senhor me trouxe um contexto bem interessante como exemplo, para ficar mais fácil a nossa compreensão na palavra chamada mudança. E o Senhor falou o seguinte comigo: Ele usou situações de plantas e de vasos e de ambientes que diziam o seguinte: filha, quando uma planta, ela está inserida ali num vaso, quando ela é pequena, aquele vaso, ele consegue satisfazer as necessidades daquela planta. Mas chega um momento que aquela planta, ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver e para isso ela precisa de um ambiente maior, ela precisa de um ambiente bem mais espaçoso. Então acaba que aquela planta não consegue sobreviver naquele vaso, porque ela precisa de uma expansão territorial. Ela precisa de uma expansão no ambiente onde ela está, onde ela precisa estar. Então aquele vaso não consegue mais satisfazer as necessidades daquela planta e ela precisa mudar de ambiente. E o Senhor disse o seguinte: filha, não apenas a planta precisa de uma expansão territorial, mas a terra em que ela vai ser inserida também precisa ser boa o suficiente para um desenvolvimento para ela. Vamos colocar ali como exemplo uma laranjeira. Uma laranjeira ela não conseguiria ter um desenvolvimento tão eficaz se ela fosse plantada num deserto. Quando pequenininha ali, na sua fase ali de crescimento, ali no comecinho, ela ainda até conseguiria talvez ficar num vaso, mas depois ela precisaria de uma expansão territorial, correto? Para ela conseguir realmente se desenvolver, dar os seus bons frutos, crescer ali. Mas ela não apenas precisava sair daquele vaso pequeno que não cabia mais, mas ela também precisava que aquela terra realmente fosse boa para que ela se desenvolvesse e desse os seus bons frutos. Mas o deserto, por mais que ele tenha ali uma expansão territorial muito grande, aquele tipo de terra não é a terra necessária, a terra que realmente iria ali ajudar aquela laranjeira, por exemplo, a ter um bom desenvolvimento. Então, aquela planta em especificamente, ela precisava de duas coisas.
uma expansão territorial, e ela também ao mesmo tempo precisava que fosse uma terra boa. E a terra do deserto não era essa terra boa que ela precisava. Porém, quando a gente pensa no cacto, né, vamos colocar ele como exemplo agora, a terra do deserto já seria uma terra boa, né, para o desenvolvimento dele. Então a gente vê que existem ali duas plantas diferentes, duas plantas distintas, né, que talvez com o seu crescimento, talvez ali colocando até a parte das suculentas, elas também se desenvolveriam bem no deserto. Mas já a laranjeira não. Então a gente consegue começar a entender que nem tudo que funciona, né, nem todos os ambientes que funcionam para uma pessoa X, né, fulana, não é ainda o ambiente que você precisa estar. Então a gente não pode ser influenciado ali por algo que uma pessoa que nós conhecemos ou que nós vimos, enfim, que nós ali temos um relacionamento. A gente não pode ir por aquilo que ela está vivendo e ser direcionado pelo local onde ela foi, né? Mas nós precisamos ter um direcionamento do Senhor, porque o Senhor sabe o ambiente que você precisa estar inserida para ter ali um bom crescimento, mas Ele também sabe qual a terra que você precisa para você também ter ali um bom crescimento, frutificação, desenvolvimento. E também existem algumas plantas que elas já nascem no ambiente que elas vão permanecer, né? Existem ali, vamos colocar por exemplo, uma árvore daquelas bem grandes, né, que crescem, tem um crescimento extraordinário. E ela já estava ali, ela já estava inserida, ela já foi plantada, já teve ali o seu crescimento, o seu desenvolvimento, talvez também a parte de uma frutificação. Ela não precisou mudar de ambiente, porque ali, aquela terra, era a terra boa, onde ela conseguiria se desenvolver. E muitas das vezes nós ouvimos falar e nós também temos o pensamento errôneo sobre se eu estou há muito tempo em um determinado lugar, significa que eu não estou frutificando. Quando na verdade o local onde você está inserido, o ambiente que você está inserido, tem a terra excelente para a sua frutificação. E uma coisa que o Senhor disse foi: filha, não adianta se movimentar se o lugar a qual você estiver indo não ajudar no seu desenvolvimento. Então não adianta de nada, vamos colocar você como uma laranjeira, um exemplo. Não adianta de nada você desejar tanto ter o espaço territorial que um deserto pode te oferecer, se na verdade a terra do deserto ele não vai te ajudar a ter ali um bom desenvolvimento e a ter os frutos que você nasceu para ter. E o Senhor também disse o seguinte: mudanças elas são boas quando o ambiente que vocês estão indo é o designado para vocês estarem. Muitas pessoas elas acabam mudando de ambiente, às vezes mudando de cidade, de trabalho, de país, de estado, enfim, diversos contextos de mudanças diferentes. E essas pessoas elas fazem o que seria chamado de mudança mesmo, para ter ali uma demonstração de uma evolução. Então elas mudam todas as vezes, estão em uma constante mudança, mas é para demonstrar uma evolução, quando na verdade elas estão regredindo. E o Senhor disse assim: não adianta mudar para transmitir evolução se o lugar, o ambiente que vocês estão indo te mata aos poucos, pois não é terra fértil para você, não vai te ajudar a desenvolver. E o Senhor no dia de hoje, Ele deseja trazer alguns questionamentos ao seu coração, como por exemplo: para onde é que eu estou indo? Aonde que eu estou querendo desejar chegar? Será que eu estou querendo mudar apenas para impressionar alguém? Ou será que essa mudança faz parte de um processo que o Senhor deseja que eu passe e que eu viva? E existe um propósito realmente para mim estar mudando de ambiente, estar mudando de cenário? Foi o Senhor, foi o próprio Deus que me deu esse direcionamento? Ou é apenas uma vontade, um desejo esporádico que vem me atingindo? E será que o mais importante, será que eu estou me movimentando debaixo de uma palavra? Será que eu recebi um direcionamento do próprio Senhor para que eu estivesse ali me movimentando? Então talvez você esteja pensando: nossa, mas aquela cidade, ela oferece isso, e tem tanta segurança, e tem tantas... E você vai citando todas as bonanças que você pode ter indo para aquela cidade.
Mas talvez as bonanças daquela cidade não é que você não mereça, mas será que realmente aquela cidade, ela tem a terra fértil que você precisa? Será que aquela terra, ela realmente vai trazer ali um bom desenvolvimento, sabe? Será que a terra daquela cidade ou daquele ambiente que você tá precisando, que você tá querendo fazer uma mudança, será que realmente vai trazer ali os frutos que você realmente tanto precisa? A palavra do Senhor, ela nos diz que quando eu era menino, eu agia como menino, mas agora que eu sou homem, eu ajo como homem. Ou seja, quando eu era menino, eu até tinha ali algumas ações que eram guiadas, né, por impulsos. Criança, ela tem uma facilidade em ser guiada ali por uma necessidade do momento, por aquilo que ela deseja exatamente naquele segundo. Mas quando nós somos adultos, quando nós somos responsáveis, quando nós somos filhos que entendem aquilo que o Senhor deseja de nós não somos movidos por uma necessidade esporádica e de momento, mas nós somos realmente guiados e através e pelo discernimento, sabe? Por um direcionamento do Senhor, por um discernimento daquilo que o Senhor deseja que nós façamos ou que nós não façamos também. E como eu tinha dito no começo do vídeo, essa situação de mudança, ela não é apenas por uma mudança de cidade, mas talvez tenha ali aparecido uma oferta de emprego nova, ou talvez uma nova oportunidade de ir embora para um outro estado, né, um pouco mais longe, ou talvez uma mudança de país. Talvez tenha acontecido algo, não sei, dentro da igreja que você congrega, que você começou os questionamentos, será que é aqui? Eu acho que eu vou mudar de igreja, e aí fica naquela mudança constante, muda de igreja, pula de igreja, sabe? O Senhor nos diz que Ele tem planos sobre as nossas vidas. Ele nos afirma, plano de fazer bem, não de lhe causar mal. Então, se o Senhor, Ele tem planos sobre as nossas vidas, e a palavra do Senhor mesmo nos diz e nos afirma que os planos, que as vontades do Senhor, elas são muito melhores do que as nossas. Então, sabendo que os planos do Senhor são melhores do que os nossos, e sabendo que Ele tem planos a nosso respeito, planos de nos causar o bem, por que a gente caminha erroneamente, sem direcionamento, sem uma palavra, sem uma direção realmente do próprio Deus? E o Senhor me disse o seguinte: filha, andar sem uma palavra é como andar sem direção. Você anda, você corre e você se cansa. E mesmo assim você não chega no destino correto. E a habilidade de andar, ela precisa estar alinhada com a necessidade de ser guiada. Eu tenho um exemplo, e esse exemplo ele mexeu muito comigo, ele falou muito ao meu coração. Um amigo do meu marido, ele trabalhando, né, no mesmo ambiente, recebeu uma proposta de emprego. E essa proposta de emprego à vista parecia ser muito melhor, porque o salário também seria melhor, né? A jornada de emprego ali naquele tempo, né, era melhor também, né, na oportunidade que ele recebeu. E as pessoas chegavam nele e falavam: olha, você não vai aceitar essa oportunidade de emprego? O salário é melhor, o emprego é melhor, enfim. As pessoas, elas traziam tantos pontos, né, de repletos de bonança em relação àquele serviço. E ele simplesmente foi para a casa dele, ele orou e o Senhor falou: filho, ainda não chegou o momento de você sair do ambiente que você está. E por que não chegou esse momento? Porque através da sua vida eu vou ganhar almas. Você vai ganhar almas para mim, para glorificar o meu nome, dentro do serviço que você está no dia de hoje. E ele simplesmente respondeu aos amigos dele: olha, eu não vou sair desse serviço, do serviço que eu estou atualmente, porque ainda não chegou o tempo. O Senhor disse que ainda tem muitas coisas que Ele deseja fazer em mim e através de mim, enquanto eu estiver aqui. Eu creio que o Senhor vai me levar para lugares distantes, mas ainda não chegou o momento. E olha a sabedoria desse rapaz. Ele não simplesmente aceitou a oportunidade de emprego à vista no momento que ele viu pelas bonanças, bem como um bom salário. Mas o que ele fez? A primeira reação dele foi orar ao Senhor, pedir um direcionamento, e o Senhor logo veio com a resposta que ele precisava. E por mais que aquele serviço ainda não tinha um salário tão bom quanto da oportunidade de emprego, ali ele permaneceu, porque ainda não tinha chegado o tempo dele sair dali. E mais um outro testemunho, e esse agora tem a ver comigo. Eu morava em um outro estado há alguns meses atrás, algum tempo atrás, e eu recebi uma proposta de emprego. Quando eu recebi a proposta de emprego, foi dito que eu trabalharia no ambiente X, tipo, trabalhando com determinada situação.
Porém, e aí o que eu fiz? Saí do meu emprego, fui pra lá, enfim. Mas quando eu cheguei lá, a proposta de emprego já não era mais a mesma. Aquela vaga que eles tinham me oferecido não existia, né? Tava ocupada, tinha alguém ocupando aquele cargo. Então eles me colocaram em um outro, que não era o tipo de cargo que eu gostaria de trabalhar. Era algo que já não tinha muito, na verdade, nada a ver com a minha personalidade. Só que eu não tinha mais o que fazer, porque eu já tinha saído do meu serviço, tinha aceitado aquela proposta e eu precisei encarar aquele cargo que não tinha nada a ver comigo, mas que tudo bem. Fiquei lá durante alguns meses e todas as vezes eu orando para o Senhor abri uma nova porta de emprego porque eu gostaria de sair dali. Por mais que fosse um serviço muito bom, com boas pessoas, com um ótimo salário também, não era um ambiente que eu gostaria de estar trabalhando. E eu não conseguia sair de lá, passaram-se os meses e eu naquele mesmo serviço. Até que um tempo depois, fui na parte da cozinha do meu serviço, tinha uma moça lá, essa moça muito triste. Eu fui até ela, comecei a conversar, ela foi abrindo o coração dela e chegou um ponto que essa moça falou pra mim que ela estava longe da igreja e eu comecei a ministrar as coisas que o Espírito Santo trazia ao meu coração. E comecei a pregar sobre a vida dela e ela muito emocionada, sendo tocada pelo Espírito Santo. Até que ela falou pra mim que ela voltaria pra igreja. Depois daquela nossa conversa, ela iria voltar pra igreja. E a igreja que ela voltaria era a igreja que eu congregava, porque há alguns anos, mais de 20 anos atrás, ela congregava na mesma igreja que eu. Então ela iria voltar para os braços do Senhor, mas na mesma igreja que eu congrego. Enfim, passando aquele dia de serviço que eu tinha ministrado ao coração dela, fui para minha igreja, alguns dias depois, no próximo culto, fui para a igreja. E quando eu chego na igreja, quem estava lá? Exatamente, a moça que eu trabalhava junto. E ela me deu um abraço, falou que aquelas palavras que eu tinha declarado sobre a vida dela era exatamente o que ela precisava ouvir para voltar aos braços do Senhor. E aquele dia o Senhor ministrou meu coração. Você entende por que eu te coloquei naquele serviço? É porque eu precisava resgatar a minha filha que estava longe de mim. E eu te levei exatamente para o seu serviço, para que lá você fosse atrás daquela minha ovelha perdida. Enfim, o Senhor me mostrou que o meu papel naquele serviço ainda não tinha acabado, porque eu precisava conversar com aquela mulher. Enfim, depois que eu preguei sobre a vida dela e todos os cultos seguintes, ela estava indo na presença do Senhor, lindo ver ela mergulhando na presença. Depois de um tempo, que ela já tinha voltado para o Senhor me abriu uma outra porta de emprego, então eu pude sair dali e ir para uma área que eu realmente me identificava. Então eu poderia até ter saído do serviço que o Senhor tinha me colocado antes daquele dia, mas o que eu fiz? Eu orei ao Senhor, pedindo para que quando Ele abrisse uma nova porta, aí sim eu sairia. Então eu saí debaixo de uma obediência, debaixo de uma palavra onde eu cumpri com o meu papel no meu serviço, e aí sim, depois de ter cumprido com aquele papel, aí eu pude sair do serviço. Então você entende? Sair debaixo de uma palavra é sair de uma forma correta, de uma forma agradável, de uma forma que você obedeceu aquilo que o Senhor desejava e o tempo que o Senhor desejava também na sua vida. Não é sobre a gente tentar se mudar sozinha, mas é sobre a gente simplesmente confiar no Senhor e depositar todas as nossas situações, tudo aquilo que se passa no nosso coração para que a mudança venha dele e não de nós. E o Senhor também disse: seu movimento, filha, não precisa ser exterior, no sentido de se mudar, mas sim precisa ser interior, sendo moldado por mim em obediência. E o Senhor falou algo para mim, que é o seguinte: filha, estar estagnado é quando eu quero te levar para algum ambiente, mas você tem tanto medo que você se recusa a sair dali. Você fica estagnado, o medo sempre te vence. Mas permanecer em um ambiente, mesmo que por muito tempo, é você estar no mesmo lugar, porém em obediência. Você está ali naquele local, você permanece ali, mas não por estar estagnado, mas porque você obedece o tempo que o Senhor determinou e declarou para que você viva cada situação da sua vida. Então, que nós tenhamos ali um discernimento em saber que movimento sem propósito é estar de propósito onde o Senhor não te mandou ir. E caminhar sem Cristo
é estar estagnado. Agora, estar parado com Cristo é você estar alinhado. Então, que o nosso propósito seja em obedecer o Senhor e obedecer cada estação que Ele tem para cada um de nós. Talvez uma amiga ou um amigo seu, ele foi chamado para ir embora, receber uma oportunidade de emprego, enfim, algo em um local distante e aquela terra faça bem para ele. Mas talvez se você for para o mesmo ambiente, seguindo, traçando a mesma trilha, talvez aquela terra ela não seja suficiente para você. E antes da gente finalizar, quero trazer alguns versículos que falam sobre essa situação de mudança, não exatamente sobre mudança, mas a gente consegue inserir, mas fala sobre obediência, né? Então, 2 Samuel, capítulo 5, do verso 19 ao 25, diz assim: Davi perguntou ao Senhor: Devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: Vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou e disse: Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que vocês ouvirem o som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho desde Gibeon até Gezer. Então, nas duas vezes, Davi ele foi sábio, ele foi inteligente e ele foi obediente, porque nas duas vezes em que foi para ele sair, para batalhar contra aquele exército, ele ia e pedia um direcionamento do Senhor, ele pedia a permissão do Senhor. Então, no dia de hoje, o Senhor ele deseja falar com você, filha, caminhe em obediência. Não faça como uma criança que caminha referente a uma necessidade do momento, mas caminha em direcionamento, caminha em discernimento. Entre em contato comigo, porque o Senhor ele é muito mais do que um Deus que está nos céus, mas o Senhor é aquele que você pode chamá-lo de Pai, e que no momento que você o chama, ele já vai junto a você, ao seu lado. Então você se coloca à presença dele, abre o seu coração e o Senhor ele vai ministrando. O Senhor ele vai te dando direcionamentos. Se é para você prosseguir, se é para você parar, se é para você caminhar, o Senhor ele simplesmente vai falar ao seu coração. E é através de um relacionamento, de uma intimidade, que nós temos as respostas que nós esperamos do Senhor. E bem, essa foi a palavra de hoje. Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, que tenha trazido ali novos frutos para você, os frutos de uma vontade de obedecer, de ouvir o Senhor. Oro para que você tenha sensibilidade no Espírito Santo para conseguir ouvir e entender aquilo que Ele fala ao seu coração. Em nome de Jesus, fique com Deus. Oro pedindo para você deixar o seu testemunho aqui nos comentários. Eu amo ler os comentários e eu acredito que quando nós deixamos ali o nosso testemunho, isso edifica a fé de outras pessoas. Talvez outras pessoas também que vão assistir o vídeo estejam passando pela mesma situação e o seu testemunho seja ali uma resposta também para aquilo que a pessoa está precisando ouvir, enfim. Vídeos todas segundas e todas sextas-feiras também. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe o seu testemunho ali nos comentários. Fique com Deus em nome de Jesus e até o próximo vídeo.